Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Anne Caroline e durante essa semana, durante esse curso, nós vamos estar juntos falando sobre a tão sonhada renda variável. Assim como ela é sonhada, tenham certeza que ela é muito temida, principalmente para aquela turma que está lá com o pé na poupança, aquela turma que é conservadora, aquela turma que tem medo de perder dinheiro. E a gente vai tentar, sim, durante esse curso, mostrar para vocês como é possível nós conseguirmos montar uma carteira de investimentos em renda variável que tente minimizar um pouco esse medo que nós temos, ou seja, essa volatilidade que a renda variável nos traz. Com isso, durante essa semana, nós vamos conversar. E antes disso, eu queria apresentar para aqueles que acabaram chegando aqui no curso, que não estiveram conosco nos 2 cursos anteriores que nós tivemos falando lá no início do mês de novembro, nós estivemos falando justamente sobre essa questão dos primeiros passos da educação financeira. Na semana seguinte, nós passamos então pela renda fixa e hoje nós vamos, durante essa semana, aprender a falar e investir na tão sonhada e temida renda variável. Mas antes disso, para aqueles que são novos aqui nesse curso, porque muitos sim acabaram fazendo a sua inscrição nesse curso, apenas nesse curso, que é focado em renda variável. E a gente tem muita gente com interesse em aprender mais a investir para ter maior retorno, que é o que nos possibilita a renda variável, mas nós vamos falar mais sobre isso durante essa semana. Eu faço parte, coordeno o Núcleo de Finanças Pessoais e Comportamentais, o nosso NUFPEC, da Universidade Federal de Santa Catarina. E assim como eu, junto com uma equipe incrível de alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado e uma turma aí que trabalha no mercado financeiro, a gente pensa, discute justamente esta temática, a questão da educação financeira, e nós queremos sim levar essa temática adiante, tanto para as escolas quanto para a comunidade em geral. A gente quer ver uma sociedade mais educada financeiramente. E para isso, a gente precisa falar de renda variável. Durante esse curso, nós vamos estar com o Eduardo. O Eduardo, ele já trabalha no mercado financeiro, depois ele vai se apresentar melhor para vocês, mas ele tem uma vivência incrível, uma experiência focada na renda variável. Então, a gente vai ter aí um curso de muito conhecimento e nos nossos encontros síncronos, nós vamos aprender a investir na prática. Ou seja, durante essa semana, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos aprender a teoria necessária, mas também vamos aprender como que a gente faz para escolher e montar a nossa carteira de renda variável. Mas antes disso, eu sempre gosto, para aqueles que são novos aqui, a gente gosta de trazer novamente aquela retomada do quê? O nosso pulo do gato do NUFPEC, que é tentar tirar um pouco aquela visão que nós temos e trazer essa visão que a gente encontra lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre, que eu sempre recomendo a leitura, em que nós precisamos sim focar a nossa renda ativa, aquela que vem do nosso trabalho, em comprar bens que coloquem dinheiro no nosso bolso. Ou seja, nós precisamos comprar ativos para que esses ativos gerem renda passiva, ou seja, o dinheiro trabalhando para nós, e em consequência, com esse dinheiro, nós vamos chegar num ponto em que a gente vai começar a aumentar, melhorar o nosso padrão de vida, comprar bens passivos, que também são importantes, com essa renda passiva. E tá aí a grande chave daquilo que o pessoal busca na sua independência financeira, que é viver de renda passiva, do dinheiro rendendo, do dinheiro trabalhando para pagar
as suas despesas e os seus passivos. Mas antes disso, eu aposto que muitos de vocês vieram até aqui. Alguns de vocês devem estar nessa primeira pergunta. Anne, eu não faço nem ideia do que é a tal da renda variável. Eu comecei lá no primeiro curso de passos iniciais e não sei nem o que significa isso. Nós vamos ver o que é a renda variável. Outros estão aqui pensando, poxa, Anne, será que eu vou perder todo o meu dinheiro se eu colocar e montar uma carteira de renda variável? Ou então, que escolha, como é que eu faço para escolher a ação para eu comprar? E ainda tem aqueles que buscam o segredo do sucesso, ou seja, querem saber qual a próxima Magazine Luiza, ou seja, qual é a Magazine Luiza da vez. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque quando a gente fala de renda variável, a gente também tem esse mercado da especulação. Mas isso nós vamos conversar com mais detalhe ao longo dessa semana. Mas antes disso, eu queria trazer um dado, antes da gente começar a entrar nessas aulas propriamente da renda variável, que traz um pouco os dados históricos do que a gente está vivendo aqui no nosso país. Em setembro desse ano, a Bolsa Brasileira, a Bolsa aqui, a B3, ela alcançou uma marca, pessoal, histórica. Nós atingimos 3 milhões de CPFs ativos na Bolsa de Valores. E isso, de fato, foi um marco incrível e muito comemorado, porque o que acontece quando eu tenho mais pessoas investindo e tirando dinheiro da poupança e se arriscando na renda variável? Eu trago movimento para esse mercado, eu trago liquidez. E isso tudo vai fazer muito bem para as empresas, para o país, e isso é muito bacana. E eu quero ver esse número aí até o final do ano estourar. E falando nisso, eu trouxe aqui a evolução que nós tivemos na nossa B3. Que evolução foi essa? Desde 2012, esses dados aqui, a posição que a B3 divulga, da distribuição de participação, aqui dividido por total de pessoas físicas, total de CPF, mas também dividido entre homens e mulheres, desde 2002 até o ano de 2020, ou seja, posição outubro, a gente ainda tem novembro e dezembro para tentar ampliar esse crescimento, que até o momento, considerando a quantidade de investidores que nós fechamos o ano de 2019, que foi na faixa de quase 1.700.000, nós já passamos lá de 3 milhões, que foi o que a gente atingiu em setembro, e nós estamos um pouco mais de 87% de crescimento de 2019 para 2020. E um outro ponto que eu particularmente fico muito satisfeita em ver é o aumento da participação das mulheres nesse mercado. Como vocês podem ver na planilha, a gente tem sim uma predominância masculina nesse mercado, mas nós atingimos, mulheres, o maior patamar, ou seja, a maior participação em 25,72% quando a gente compara aí o histórico desde 2002. Então é sim um ganho e eu espero ver cada vez mais mulheres investindo, porque lugar de mulher também é na Bolsa de Valores, sim. Mas deixando esse lado para puxar a bandeira para nós, mulherada, o que eu mais fico feliz é realmente enxergar esse crescimento. O medo que as pessoas muitas vezes tinham, ou a questão do conservadorismo que a gente mantinha apenas de deixar o nosso dinheiro lá na renda fixa ou então lá na poupança, a gente começou a se arriscar mais. E se arriscar não quer dizer perder dinheiro. A gente já vai ver como que a gente consegue sim manter uma boa carteira e tentar mitigar. A gente vai tentar reduzir sim o risco que uma carteira de renda variável pode trazer para vocês. E a principal justificativa desse aumento, vamos pensar, galera, nós estamos em 2020. Nós tivemos o que aí durante esse primeiro período, principalmente lá de março para cá?
A gente teve uma pandemia. A gente já vai ver dados do Ibovespa, que representa a média do nosso mercado aqui no Brasil, que nós tivemos uma queda tremenda. E o que acontece? Por que muitas pessoas, ainda assim, mesmo em queda, estão perdendo esse medo e estão investindo na bolsa? Justamente porque deixar a nossa grana, deixar o nosso dinheiro lá, apenas na renda fixa, que nos traz segurança, ele está trazendo sim à nossa carteira de renda fixa um baixo retorno, justamente em função daquilo que a gente já discutiu anteriormente, que é a questão da nossa taxa Selic estar na mínima histórica desde agosto desse ano. Nós continuamos com ela a 2% ao ano. Ou seja, nós saímos lá de 2015, 2016 num patamar de mais de 14% ao ano e a gente está aí trabalhando na faixa dos 2%. Então é por isso que a grande maioria das pessoas que estão entrando na Bolsa de Valores é justamente para tentar aumentar a sua média de retorno. Por quê? Porque nós vamos ver sim que tem empresas que estão pagando dividendos, tem fundos imobiliários que estão nos pagando aluguel, que apenas este retorno que eu tenho, esse pagamento de dividendos, e a gente vai ver o que é isso, esse aluguel de fundos imobiliários, muitas vezes pagam mais do que a minha taxa Selic que eu ganho na renda fixa. Então, essa é a principal chave que a gente quer mostrar para vocês. Como que a gente pode, sim, diversificar e tentar ganhar com segurança. E tudo isso é possível na renda variável. Só que lembram que lá na renda fixa, quando a gente falou de renda fixa, a gente tinha o que como palavra-chave? Nós tínhamos a questão da segurança. E quando a gente fala de renda variável, qual é a palavra da vez? É retorno. Só que lembram quando a gente conversou, e vocês vão ver na primeira aula que nós vamos ter desse curso, que é aquela aula inicial de como eu me torno um investidor, que fala um pouquinho da relação de retorno com risco. Quanto maior o retorno que eu espero, maior o risco que muitas vezes eu estou sujeito a correr. Por quê? E aqui eu trago um dado para vocês. Porque quando a gente trabalha com o mercado de renda variável, nós temos sim a questão do que a gente chama de volatilidade. Essa oscilação louca que vocês podem ver inclusive nesse gráfico. No primeiro deles, a gente tem aí o histórico do nosso Ibovespa, que representa lá a média do nosso mercado, as maiores negociações. O que acontece aí dos 5 anos para cá? Estão vendo que a gente teve sim um crescimento e esse é o principal intuito que se espera quando a gente pensa em renda variável. É ter um crescimento no longo prazo, mesmo que tenhamos esta volatilidade, esses momentos de baixa para depois voltar a subir. E nesse gráfico de baixo a gente tem o último ano, que a gente pega justamente a queda da Bolsa de Valores em que a gente teve aí circuit breaker para todo mundo. Ou seja, nós vamos falar sobre isso, não se preocupem, a gente vai explicar o que é isso. Mas a gente teve lá em março um pico, a queda. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí, o quanto caiu. Galera que investiu lá em fevereiro, por exemplo, que não imaginava que teria essa queda tão grande que aconteceu em função do coronavírus. E a gente tem justamente a questão de março e como que esse mercado ele vem vindo nesse ano de 2020, desde lá, com muita volatilidade. E é isso que nós vamos conversar ao longo deste curso, ao longo desta semana. Por quê? Porque eu preciso identificar qual é o meu perfil. Se eu sou uma pessoa que não gosto de correr risco, eu sou um investidor conservador, eu não vou, pessoal, conseguir colocar os 2 pés na renda variável, porque eu não vou conseguir aguentar quando eu tiver essas quedas.
certo? Então é por isso que nós também precisamos entender o nosso perfil do investidor e nós vamos fazer isso ao longo desse curso. Além disso, o que nós vamos ver? Primeiro, aquele primeiro bloco inicial, definição dos objetivos, para a gente começar a pensar e como que a gente faz para se tornar um investidor. Depois disso, a gente vai tratar sobre o que é essa renda variável, a gente vai falar sobre os produtos de renda variável, as características que tem, como é que a gente pode fazer uma gestão da nossa carteira de renda variável. Depois a gente vai passar por algumas estratégias de investimento que nós podemos ter com a nossa carteira de renda variável. Como que a gente faz para escolher? Existe maneira da gente conseguir bater martelo e escolher qual a melhor ação, qual o melhor fundo? Sim, existem alguns métodos, inclusive vamos apresentar para vocês o método NUFIPEC que nós estamos desenvolvendo junto com o grupo e que a gente vai trabalhar um pouquinho isso. E principalmente é prática. Nós vamos sim, principalmente no nosso encontro síncrono, no nosso segundo encontro, nós vamos aprender a abrir o home broker e nós vamos aprender a investir na prática em renda variável. Como que eu faço para operacionalizar essa encrenca que eu tenho medo? E a gente vai perder esse medo sim. E para finalizar, eu queria deixar duas palavras que vão nos acompanhar quando a gente fala de renda variável. A primeira delas é diversificação. E isso não serve apenas para a renda variável, serve para o nosso mundo de investimentos. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase que não se coloca todos os ovos na mesma cesta? É isso que significa diversificar. Porque se eu compro uma ação que porventura possa subir, eu tenho que ter outra que não tem a mesma correlação que ela, que pode cair ou pode subir. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre esses riscos que também podem acontecer e a gente pode mitigar em função dessa diversificação. E uma outra palavra-chave que eu quero que vocês fiquem dessa aula e desse curso é o tempo. Quando a gente fala em renda variável, o tempo é nosso principal aliado. A gente precisa desse longo prazo, como vocês viram lá no gráfico, a gente tem a volatilidade, mas muitos estudos mostram, e nós vamos ver, que no longo prazo a gente sempre vai conseguir ganhar. Por quê? Porque ele é volátil no curto prazo, mas no longo prazo a gente consegue sim ter uma boa rentabilidade. E é isso o principal recado que eu quero deixar para a gente iniciar a nossa discussão. Um ótimo curso a todos e nos vemos. Até lá!